Olá, sou o pastor Luizinho da Igreja Cristã Evangélica e quero compartilhar um pouquinho sobre a necessidade que nós temos de encarar a morte com segurança. A palavra de hoje ela está baseada num trecho do livro Enfrentando a Morte com Esperança, de David Powlison. A palavra de Deus em Romanos 14:8 diz o seguinte: se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Falar sobre a morte não é nada atraente, mas ela está no nosso caminho. Nós estamos sujeitos a ficar doentes e a morrer, ou simplesmente pelo próprio envelhecimento do nosso corpo, nós vamos encarar a morte em determinado dia. Certamente, preferimos não falar sobre a morte, mas ela vai acontecer. Ainda estamos 100% sujeitos à morte. Todos nós morreremos um dia. Quando lembramos ou falamos de alguém que morreu, geralmente dizemos que ela morreu de um acidente, de velhice, de uma enfermidade, de um desastre. Mas a Bíblia nos traz uma reflexão muito importante sobre a causa da morte. Paulo diz na sua carta aos Romanos, capítulo 6, verso 23, o seguinte: o salário do pecado é a morte. Pecado, amados, é viver num mundo que pertence a Deus e agir como se estivéssemos no controle de tudo. Pecado é viver fora da vontade dos ensinamentos de Deus. Adão e Eva foram as primeiras pessoas a agir dessa forma. Desobedeceram ao único e verdadeiro Deus. E cada um de nós tem seguido seus passos até os dias de hoje. A morte é o triste resultado do pecado. O medo e o terror que sentimos quando encaramos nossa própria morte resultam de saber um simples detalhe: falhamos em obedecer perfeitamente à vontade de Deus. Nós enfrentaremos a morte. Essa é uma realidade para todos nós. Mas nós temos um grande consolo, nós temos um grande conforto diante de cada um de nós. Jesus enfrentou a morte por mim e por você. Aqueles que conhecem ao Senhor como Senhor e Salvador, a morte não tem a última palavra. Ela tem a penúltima palavra. A última palavra para o cristão é a ressurreição. A última palavra para o cristão é vida. A última palavra para cada um de nós é misericórdia. A última palavra é que Deus nos levará para estar com Ele eternamente. O dom gratuito da vida eterna contrasta profundamente com o salário do pecado, em Romanos 6:23. Jesus encarou a morte por causa dos pecados do seu povo. Jesus enfrentou a morte por mim e por você. Quando Jesus voluntariamente entregou a sua própria vida, a morte foi destruída por Deus. E Jesus ressuscitou para uma nova vida. Por causa de Jesus, a vida tem a palavra final. Por causa de Jesus, você e eu não precisaremos enfrentar a morte como ele experimentou. O Senhor já pagou pelos nossos pecados. Você morrerá fisicamente, sim, mas ressuscitará para viver a vida eterna. Vemos isso claramente em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Mas talvez você tenha uma pergunta martelando dentro da sua mente, dentro do seu coração. O que eu preciso fazer para ter a certeza de que tenho a vida eterna? E a resposta a ela é bem simples. Vá até o Senhor. Peça perdão por seus pecados. Aceite-o como seu Senhor e Salvador. E creia que a morte dele na cruz pagou o preço pelos seus pecados e que a ressurreição dele é a garantia de que você também viverá eternamente. Em João 5:24, nós encontramos uma promessa de Jesus para nós a este respeito. Eu lhes digo a verdade: quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Por causa de Jesus, não precisamos ter medo de que quando morrer, iremos enfrentar o julgamento de Deus. Jesus já o experimentou por nós. Ele tirou de nós todas as nossas culpas.
O que nos espera após a morte é a vida eterna. E a vida eterna é uma dádiva de Deus para aqueles que põem a sua confiança em Jesus, que professam sua fé nele e que obedecem aos seus ensinamentos. Romanos 6:23, Paulo fala sobre essa realidade, pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos nós merecemos a morte, mas Jesus morreu em nosso lugar. Quando você confia nele, você não precisa mais temer a morte, porque agora você compartilha da vida de Jesus. Diante de tudo que nós vimos, podemos concluir que a vida eterna que Jesus nos dá é a vida como ela foi feita para ser vivida, livre do mal, da tristeza e da dor, rica em alegria, em paz e pureza. O resultado natural e merecido da vida humana traz a cada um de nós sofrimento e morte. Mas a misericórdia e a graça de Deus trazem a nós as delícias que estão na mão dele eternamente. Compartilhar da vida de Jesus, compartilhar dos seus ensinamentos, da sua capacitação e da sua exortação é o modo como enfrentaremos todas as sombras da morte neste mundo infeliz e caído. É como devemos encarar a escuridão final da morte em si mesma. A morte física nunca foi a nossa preocupação. A nossa preocupação deve estar em viver os propósitos de Deus, pois quando passamos pela morte, passamos pelo movimento em que a nossa fé se torna visível. Quando de fato veremos aquele a quem amamos e a quem jamais vimos. Porque Jesus vive, amado. Você sabe que ele estará com você quando você morrer. Porque Jesus vive, você sabe que ele estará esperando por você após a sua morte. Porque Jesus vive, você também viverá. Por isso, não há motivos para temermos a morte. Não há motivo para temermos o desconhecido, porque Jesus já nos revelou a vida eterna sem lutas, sem dores e sem sofrimentos. E nos espera para com ele desfrutarmos de uma intimidade jamais experimentada. Deus te abençoe.